Você já sentiu que está falando com alguém, mas parece que vocês estão em planetas diferentes? Já tentou explicar algo com toda a emoção do mundo e a outra pessoa apenas respondeu com um aham? Se você é mulher, provavelmente você já passou por isso com um homem. E se você aí é homem, talvez já tenha se perguntado por que ela quer falar tanto, por que quer conversar justo na hora que você quer ficar em silêncio. Ou por que algo tão simples parece virar uma longa discussão? A resposta para esse ruído na comunicação entre homens e mulheres não está apenas na forma de falar, está também na biologia, na estrutura cerebral, nos hormônios, nos milhares de anos de evolução que moldaram a forma como nós pensamos, sentimos e nos comunicamos. Então hoje nós vamos explorar com ciência, um pouquinho de humor também e humanidade, por que os homens e as mulheres se desencontram tanto na fala e o mais importante, como se encontrar nesse meio do caminho. Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre as diferenças entre homens e mulheres. E agora nós vamos falar sobre palavras, silêncios e entendimentos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem e respondam aqui embaixo no vídeo. Quem fala mais, homens ou mulheres? Bom, os números não mentem. A mulher fala em média 20 mil palavras por dia. O homem fala cerca aí de 7 mil palavras, isso mesmo, quase 3 vezes mais. Então você consegue imaginar isso no dia a dia? Olha, presta atenção. A mulher chega do trabalho e daí ela começa a contar como foi o dia. Daí ela fala das amigas, do chefe, do que ela comeu no almoço. E o homem tá ali escutando, balançando a cabeça, mas parece que ele está em outro lugar, em outro mundo. E às vezes, pessoal, está mesmo. O cérebro dele já descarregou a cota do dia. E por que isso acontece? Porque o cérebro feminino é estruturado para se comunicar. Então, desde a infância, as meninas brincam de casinha, trocam experiências verbais, desenvolvem empatia conversando. E os meninos? Eles correm, competem, pulam, resolvem as coisas com ação. Além disso, olha que interessante, o cérebro feminino tem uma conexão mais intensa entre os dois hemisférios, favorecendo a linguagem. Já o cérebro masculino tem mais conexões dentro do mesmo hemisfério. Isso privilegia o raciocínio focado e linear. Interessante, né? Uma outra curiosidade que eu trago aqui para você é que durante o desenvolvimento embrionário, a testosterona, que é altíssima nos meninos, como a gente já viu nos vídeos anteriores, reduz a comunicação entre os hemisférios cerebrais. Isso contribui para a diferença na forma como cada sexo se expressa. E então, o que os homens e as mulheres buscam quando eles falam, quando eles querem falar? Será que a gente busca a mesma coisa? A mulher fala para se conectar, já o homem fala para informar, então existe diferença também. A mulher conversa para aliviar tensões, entender os próprios sentimentos e criar vínculos. O homem, em geral, fala para relatar algo objetivo. Se ele não tem nada útil a dizer, ele prefere o silêncio. Não porque ele não se importa, mas porque o silêncio para ele é funcional. Então, vamos pensar num exemplo também do dia a dia. A mulher diz, olha, a gente precisa conversar sobre nós dois. Aí o homem fala, tá, tudo bem. Aí a mulher insiste e o homem acaba se fechando. Isso, pessoal, nem sempre é má vontade. Às vezes ele não está entendendo o objetivo da conversa. Porque para ele, se não existe um problema visível, não existe o porquê ficar conversando, não existe o porquê falar. Então, esse ruído acontece porque as mulheres buscam segurança emocional através da conversa, enquanto os homens acabam buscando eficiência e resolução. E aí tem uma coisa interessante também que diz respeito à estrutura cerebral e o poder da palavra. A área cerebral, presta atenção aqui, olha, a área cerebral da linguagem é maior nas mulheres. Elas processam, então nós mulheres processamos as emoções e a linguagem simultaneamente, com mais intensidade. Já os homens têm a sua estrutura cerebral chamada amígdala cerebral mais ativada para resolver perigos,
Por isso que em momentos de estresse, eles acabam não falando muito. Eles agem, eles se recolhem, eles buscam o silêncio para poder pensar. E isso você pode ver no seu dia a dia. Se o casal briga, ela quer conversar imediatamente para entender e para resolver. E o homem, geralmente, ele precisa de tempo, de espaço, de silêncio. E aí, quando ela pressiona, ele sente que ele está sendo invadido. Então, essa diferença de tempo emocional é um dos maiores motivos de conflitos nos relacionamentos. E aí, pessoal, vocês estão gostando do conteúdo? Tá entendendo até agora? Se você tiver alguma dúvida ou uma sugestão, deixa aqui no comentário que eu sempre leio e eu sempre respondo. E se você tá gostando, se está sendo útil para você, não esquece, já deixa o seu like enquanto a gente está conversando aqui e compartilha esse vídeo com os seus contatos, com as pessoas que vocês conhecem, porque eu acredito que é um assunto que é útil para todo mundo. E agora vamos pensar, então, como melhorar a comunicação entre homens e mulheres, entre esses dois mundos. A primeira coisa que eu falo para você é: aprenda o tempo do outro. Nem todo mundo precisa falar agora. Então, dê espaço. Depois, convida a pessoa para uma conversa. Segunda coisa, evite as generalizações. Isso é muito chato. Não diga, você sempre faz isso, porque isso acaba bloqueando o outro. Fale sobre como você se sente com o que aconteceu na situação. Aliás, eu vou passar para vocês agora um roteirinho de comunicação básico que eu sempre passo nos meus atendimentos para os meus pacientes e dificilmente dá ruim quando precisa conversar sobre alguma coisa. Então vamos supor que você, ou homem ou mulher, precisa conversar com a pessoa, seja seu amigo, amiga, pessoa que você está conhecendo, saindo, que o seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, não interessa, qualquer pessoa. Vamos supor que existe uma situação que você não gostou e você precisa conversar, mas você não sabe como chegar e conversar com essa pessoa. Primeira coisa, vamos supor então assim, um exemplo, a pessoa se atrasou para um encontro, vocês marcaram e daí essa pessoa atrasou, ela acaba sempre se atrasando. E você quer conversar com ela sobre isso, porque você às vezes liga ou manda uma mensagem, e aí isso acaba acontecendo de novo, ou a pessoa não respondeu, tá? E você ficou preocupada ou preocupado. Então a primeira coisa que você vai fazer é descrever a situação. Simplesmente ser objetiva ou objetivo, né? E descrever a situação. Olha, aconteceu que hoje nós marcamos às 9h30 e houve um atraso. Acabou chegando 10h30. Então você vai descrever, você jamais vai ficar apontando para a pessoa, olha, você faz isso, você sempre faz isso, você não deixa de fazer isso, porque você é isso e aquilo. Não, né? Porque quando você vai já apontando para a pessoa, fazendo isso, a pessoa já se arma. E aí vocês não vão conseguir resolver, porque um vai ficar jogando coisa para o outro. Então a primeira coisa é ser objetivo e descrever a situação. Segunda coisa que você vai fazer é dizer como você se sente com aquela situação. Olha, eu fico chateada, eu fiquei preocupada. Então pronto, você vai descrever como você se sentiu. Essa situação me deixou triste, magoada, chateada, me senti preocupada, desrespeitada, enfim. Você vai só dizer, você não vai falar para a pessoa assim, olha, você faz com que eu me sinta triste, chateada. Não, você vai dizer, com essa situação, eu me senti triste, chateada, desrespeitada, irritada, enfim. Você vai dizer como você se sentiu. E a terceira coisa é trazer uma solução para o problema. Como? Diante disso, fulano, diante disso, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Você pode fazer tal coisa, pode avisar quando for se atrasar, ou se surgir um imprevisto, você pode mandar uma mensagem, ligar, enfim, o que a gente pode fazer? Então pronto, anota essa regrinha, usa na sua próxima oportunidade, depois você volta aqui nos comentários e conta pra mim se deu certo, se melhorou, se funcionou, se resolveu o problema. Agora uma dica que vai assim, mais exclusivamente para os homens. Homens, escute, mesmo sem entender tudo. Porque escutar é um ato de amor. Você não precisa resolver, é só você ouvir com presença e isso já cura. Agora, um conselho aí só para as mulheres, mais direcionado aí para as mulheres, na verdade. Vai direto ao ponto.
Os homens, eles se conectam melhor com frases curtas, objetivas. Eu preciso conversar 10 minutos com você sobre algo importante para mim. Isso funciona melhor do que você falar assim, olha, a gente precisa conversar sobre a relação e babá. Agora, olha, dica para os dois, homens e mulheres. Tenham paciência. O cérebro do outro não é como o seu e o modo de amar também não. Quer ver um exemplo prático? Pensa na mulher. Ela está chateada. Aí você, homem, pergunta: o que você quer que eu faça? E aí ela responde: nada, só me escuta. Esse diálogo, pessoal, é ouro. Quando ele escuta sem julgar, ela se acalma. Quando ela deixa ele ter tempo para processar, ele volta mais disposto a conversar. Mas sabe que tem uma coisa interessante também, que é sobre a biologia, a cultura e as escolhas conscientes. Porque a biologia não é uma sentença. Homens podem aprender a se comunicar com mais empatia e as mulheres podem aprender a esperar e a não ficar dramatizando o silêncio masculino. A neuroplasticidade nos permite adaptar, crescer e mudar. Sim, nós somos diferentes, mas nós somos complementares. E quando a gente entende o funcionamento do outro, surge a empatia. E a empatia é a ponte de uma boa comunicação. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui para você, porque é algo muito importante. A comunicação não é sobre quem fala mais, é sobre quem se esforça mais para entender. Então, se você já chegou até aqui, você já está um passo à frente de muitas pessoas, porque entender como o outro funciona é o primeiro passo para amar melhor. E agora você tem essas ferramentas para se comunicar melhor. E mais do que isso, para construir relações baseadas em respeito, em escuta e em sintonia. E nós temos uma novidade aqui no canal. Agora você pode se tornar membro do canal. E como que você faz isso? É muito simples. Clica aqui em Seja Membro, tá aqui embaixo do vídeo, e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, roteiros completos, séries aprofundadas sobre psicologia, neurociência, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Então, olha, se inscreve, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que você quer compreender melhor. Nós nos vemos no nosso próximo episódio, segunda-feira que vem, 1h30 da tarde. E lembre-se, amar é, acima de tudo, se esforçar para entender. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!